Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do primeiro ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez venho aqui com vocês na nossa caminhada em ajudar vocês na resolução do PET, do Plano de Ensino Tutorado, que todo mundo sabe foi disponibilizado para vocês pela Secretaria de Educação do estado de Minas Gerais. Galera, vejam que já estamos no volume 4, na segunda semana, e trabalharemos com um tema muito bacana, um tema de história do Brasil, que é o chamado período regencial. Mas, galera, para a gente poder entender esse tema, para a gente poder resolver, mais uma vez eu peço a vocês a colaboração, para entender que esse símbolozinho que a estima está, não está de bobeira, não está por acaso. Esse símbolozinho que está em cima, galera, o símbolo da Escola Online, é o símbolo de uma equipe que faço parte, com muito prazer. E para você que não conhece, dá uma olhada. O projeto Escola Online, galera, ele vai dispor para vocês em várias mídias sociais, como na questão do Facebook, no Twitter. Agora, galera, você que está atento, que se inscreveu no Instagram, quem está trabalhando com a resolução do PET, a gente está colocando semanalmente o cronograma das aulas disponíveis para que você saiba exatamente o dia que serão lançadas as correções das atividades. Então, percebam que facilita vocês o trabalho. E claro, galera, a gente também pede a sua colaboração aqui no YouTube. Bom, o canal que vem crescendo e só cresce, galera, por causa de vocês. Então, eu sempre agradeço e peço a você que ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve, ativa as notificações, dá um like, porque isso nos ajuda. Então, galera, antes da gente começar a explicar o que a gente faz sempre, vamos lá? Vamos rodar aquela nossa vinhetinha? Roda a vinheta! Bacana, né? Então agora a gente pode começar a trabalhar. Bom, e olha, galera, o tema de hoje, que é período regencial, é um tema conturbado, mas aproveita que hoje, galera, ó, o pai tá on. Vai facilitar o seu entendimento. Por quê? Porque quando a gente vai falar sobre o período regencial, galera, vejam vocês. O período regencial é um período da história do Brasil, que ele se inicia em 1831, para a galera que acompanhou a primeira semana com a abdicação de Dom Pedro I, e ele vai até a galera 1840 com a posse de Dom Pedro II. Para a galera que se lembra, Dom Pedro I não aguenta a pressão, mete o pé, abandona o Brasil em 7 de abril de 1831. E aí, galera, o que ele faz? Ele deixa o seu herdeiro. Só que muita gente diz que o herdeiro é de menor. Pelo amor de Deus, né, galera? Aluno meu não vai falar que é de menor. Então, Dom Pedro II teve a impossibilidade de assumir porque ele era menor de idade. E aí, galera, pela ausência de Dom Pedro I e pela impossibilidade de Dom Pedro II, nós tivemos durante 9 anos um dos períodos mais conturbados da história do Brasil. Você fala, pior que agora? Tão confuso quanto. Mas o que é o período regencial, galera? Vamos lá. No período regencial, as disputas políticas tornaram-se mais violentas. Com a revolta do Malês, ou revolta dos Malês, para quem se lembra, revolta que vai acontecer em Salvador em 1865, feita por escravos, a cabanagem que vai acontecer no Pará, da população mais pobre, os cabanos, a farroupilha ou Guerra dos Farrapos, que vai acontecer no Rio Grande do Sul, a sabinada que vai acontecer na Bahia e a balaiada que vai acontecer entre o Maranhão e Piauí. Vejam, galera, essa aqui são as famosas rebeliões regenciais. Então, no momento de muita instabilidade, galera, ou seja, com a falta de um governo efetivo, o Brasil começa a ter algumas rebeliões regenciais. A revolta do Malês é a única que tem um caráter mais do que de participação escrava. Agora, as outras, elas tinham com maior ou menor intensidade a ideia de separação, tá? Cabanagem, farroupilha, sabinada e balaiada. Tanto é que quando a gente fala da farroupilha, até hoje, quando se vai ao Rio Grande do Sul, eles falam ainda da possibilidade de se separar do resto do Brasil e virar um país independente. Pois lutavam para conquistar direitos políticos constitucionais e melhorias sociais, porque a nossa Constituição, quem viu na nossa última aula, foi uma Constituição outorgada e imposta. É importante compreender que a população brasileira nesse período apresentava ausência de direitos pelo Estado, onde não era garantida educação devido à falta de escolas, o que dificultava a integração nacional
a cultura e a formação da identidade do povo brasileiro. Então a educação, vejo, nunca foi prioridade. Então nessa época, então menos ainda. Então sem educação, sem cultura, a população acabava aceitando mais fácil. As revoltas desequilibravam a unidade territorial. Por quê, galera? Porque muitas delas apresentavam um projeto de separação. Eram movimentos separatistas, que às vezes queriam se separar do resto do Brasil. E as elites sentiam medo e ameaças nas reivindicações populares. As disputas em jogo no período regencial eram: o que eles queriam? O fortalecimento do poder central ou a autonomia das províncias? Como assim autonomia das províncias? Como hoje, às vezes, por exemplo, se você tiver um carro aqui em Minas Gerais, muita gente pergunta: se eu tiver um carro de um valor maior, tipo 100 mil reais, o que é mais vantajoso? Emplacá-lo em Minas Gerais ou emplacá-lo no Espírito Santo, onde eu tenho uma casa? Você fala: o Espírito Santo, por quê? O IPVA lá é mais barato. Salvo engano, Minas Gerais é 4%. No Espírito Santo, acho que é 1,2% o valor do carro. Então, quer dizer, isso mostra que nem todos os estados, as antigas províncias, são iguais. Então, isso era o que eles queriam. Enquanto uns defendiam o poder centralizado, outros defendiam a autonomia provincial. Tá? Adotaram a monarquia ou república, porque o Brasil era uma monarquia, então alguns defendiam a implantação de uma república, ou seja, o sistema de participação de todos como forma de governo, e alguns falavam de manter ou não a escravidão no Brasil, como é o caso da revolta do Malês. Perfeito? Então, galera, o Brasil vive um momento de instabilidade. Inclusive, eu coloquei para vocês aqui um mapinha das principais revoltas regenciais, quando elas aconteceram, e como eu disse, galera, elas abalavam um pouco a ideia de unidade do Brasil. Tá? Esse outro mapa aqui não tem, tá, galera? Vejam a revolta do Malês, mas para vocês entenderem a dinâmica. Vejam que a maioria das rebeliões aconteciam fora do Sudeste, porque toda a decisão era no Sudeste, então elas aconteciam na região Norte, Nordeste e Sul do Brasil. Então, como eu disse, eu estou abalando a unidade política do Brasil. Tá? No período da regência trina, porque lembra, você teve regência trina e regência una, foi criada a Guarda Nacional para defender a propriedade e impedir revoltas e agitações, porque era o esboço, galera, de uma tropa para garantir a ordem, mas todo mundo sabe que, infelizmente, essa Guarda Nacional ela ajudou muito mais a quem? Aos fazendeiros, porque olha só, os fazendeiros que tinham o título de coronel comandavam a Guarda Nacional, o que aumentou o poder local e acentuou o processo de descentralização. Então, galera, na verdade, hoje para você ser coronel, você tem que ser 01, 02 de turma, se esforçar pra caramba e se bobear não chega. Na época era uma troca de favores. Eu cedia entre aspas, tropa, em troca da patente de coronel. Por isso que quando você estuda lá Política do Café com Leite e o Coronelismo, olha a origem onde está, na mão dos antigos fazendeiros. Perfeito? O ato adicional de 1834, para quem se lembra, galera, só para você entender, a nossa primeira Constituição, a gente viu na nossa última aula, foi a Constituição outorgada por Dom Pedro I, tá? Foi aquela de 1824. Hoje, se eu quiser mexer na Constituição, o que eu faço? Eu proponho um projeto de emenda constitucional. Na época, preocupado com uma Constituição muito autoritária, foi feito, galera, o ato adicional. O que foi isso? Eu somei algumas regras à Constituição, como se fossem emendas, onde eu deixei de ter 3 pessoas para mandar, para passar a ter uma só. Criei as chamadas Assembleias Provinciais. O que é isso? Para que cada província, que é o atual Estado, tomasse a sua decisão sem depender do futuro imperador, tá? E garantiu maior autonomia para as províncias e suspensão do Conselho de Estado, que também colocava regras dentro do que? Das províncias. Show de bola? Em 1840, preocupado com essa ideia de autonomia, foi criada a Lei Interpretativa ou Lei de Interpretação do Ato Adicional, que reduziu o poder dos governos provinciais, ou seja, diminuiu a autonomia, buscando o quê? A volta da centralização política, tá, em torno do futuro imperador, e garantir a repressão do governo através da violência, usando a Guarda Nacional. Com a disputa do poder pelas elites brasileiras, porque não se sabe quem manda, você começa com 3, depois você passa para 1, você tem 2 grupos políticos, os liberais e conservadores. Então, a falta de um governo forte causa uma instabilidade muito grande. Então, essa disputa, apesar que se você for colocar na ponta do lápis,
independente de liberais ou conservadores, todos eram farinha do mesmo saco. O que aconteceu, galera? Tá? Houve um aumento da instabilidade política no Brasil, principalmente com a participação popular das revoltas, como é o caso da cabanagem, como é o caso, por exemplo, da balaiada, que foram mais populares. A sabinada e a farroupilha, mais elitistas. E a revolta do Malês, revolta feita por escravos. Foi declarado pelo Poder Legislativo, ou seja, pelos deputados e senadores, a maioridade de Dom Pedro. Tá? Então, Dom Pedro não pôde assumir lá atrás, vejam, em 1831, porque ele tinha 5 anos, e em 1840 ele pôde. Você fala, peraí, se com 5 ele não podia, 5 com 9 dá quanto? 14. Mas peraí, ele pode? Poder não pode. Mas nesse momento, então, para botar uma certa ordem, você promove o famoso golpe da maioridade. Então, toda vez que você for fazer uma prova e falar sobre a regência, você vai falar de um momento de disputa. Por quê? Nós não temos um representante português direto. Dom Pedro I não está, Dom Pedro II não pode. Beleza? Mas vamos lá, galera, ver o que se trata o material do PET. Cite as revoltas do período regencial. Coloquei um mapinha, muito fácil essa, né? Você vai colocar lá quais foram. Poxa, eu tive a revolta do Malês em Salvador, eu tive, na verdade, a cabanagem no Pará, o Grão-Pará, eu tive a sabinada na Bahia, também em Salvador, tá? Eu tive a balaiada na região do quê? Do Maranhão e Piauí, e eu tive a Guerra dos Farrapos ou Farroupilha no Rio Grande do Sul. O texto e o mapa ajudam muito a você, tá? Só para você lembrar, eu coloquei propositalmente, olha aqui, ó, esse mapinha tá aqui, ó, bem discriminado para vocês, tá? Depois, se tiver a oportunidade, dê uma olhada em cada uma delas. Mas essas foram as rebeliões que botavam um pouco o que, galera? O caos na época da regência. Show de bola? Então, quais eram as revoltas? Tá aí. Como a gente viu no texto e no mapinha, a gente pode colocar as principais. Estou vendo que houve aqui para variar um erro ortográfico, né? Rebeliões regenciais foram Revolta do Malês, Cabanagem, Balaiada, Sabinada e Farroupilha, também chamadas de Guerra dos Farrapos. Depois só tenta fazer a localização. Mas, galera, vejam que algumas com mais ou menos tinham ideia de separar Brasil de Portugal. Beleza? Vamos lá. O que foi a lei interpretativa do ato adicional? Em que ano foi criada? Então, como a gente viu, né, havia a Constituição de 1824 e eles criaram um ato adicional. O que é isso? Um conjunto de leis 10 anos depois para você tentar mudar a Constituição autoritária outorgada por Dom Pedro. Qual era a ideia do ato adicional? Descentralizar. Só que as elites preocupadas com a autonomia e a descentralização resolveram criar uma lei em 1840 para quê? Para retomar as regras da Constituição. Então, a lei interpretativa do ato adicional, que foi criada em 1840, ela tinha um papel de fortalecer o poder centralizado, indo contra o projeto do ato adicional. Então, olha o que eu coloquei como sugestão de resposta para vocês. Galera, com o intuito de diminuir a autonomia das províncias, conquistadas com o ato adicional de 1864. Então, vejam, a Constituição tira a autonomia, o ato adicional dá. Mas, ao dar autonomia, alguns estados, como a gente viu, algumas províncias, buscaram se separar. Então, para impedir essa autonomia, foi criada a Lei Interpretativa do Ato Adicional. Em que ano, galera? Está aqui, ó, para você não errar. Em que ano foi criado? 1840. Qual que é o papel do ato adicional? Como eu falei, tirar a autonomia, tirar a liberdade, trazendo de volta o poder centralizado na mão do futuro imperador, como vai acontecer com Dom Pedro II, tá, galera? E automaticamente permitir o uso de força, como órgãos de repressão, que é o exemplo da Guarda Nacional, que teve, né, o poder na mão dos coronéis. Show de bola, galera? Bem tranquilo, né? Então, a Constituição tira, o ato adicional dá. A lei interpretativa, ela o quê? Ela tira novamente. Show? Então, beleza, galera, vamos lá? O que decreta o fim do período regencial? Acabamos de falar no texto. Bom, o que foi o fim do período regencial? Diante da disputa e da falta de um líder, eu vou antecipar a posse de quem? De Dom Pedro II, porque o poder é dele. Ele só não tinha assumido ainda porque ele não tinha idade. Tudo bem que o correto seria com 18, mas então vai ser articulado por um grupo político, que é o grupo dos liberais, o chamado golpe da maioridade. Então, o que termina a regência e começa o segundo reinado é o golpe da maioridade. O que eu coloquei para vocês, galera? O fim do período regencial foi marcado por uma articulação política, ou seja, um golpe.
feito pelo Partido Liberal, que vocês conhecem como progressista, que conseguiram a antecipação da posse de Dom Pedro II. Então, repara, ele não pôde em 31 porque ele tinha 5. 5 com 9, 14. Se com 5 não pode, 14 pode? Legalmente não. Por isso eu promovo um golpe, chamado de golpe da maioridade. Então vejam, galera, com apenas 14 anos, temos a posse do nosso imperador. E detalhe, é o cara que mais tempo fica no poder. Mas isso, galera, é um assunto para a nossa próxima aula. Então, mais uma vez, eu agradeço a colaboração de vocês, a participação. Gente, deixa o meu beijo. Se vocês puderem estar lá, se inscreve, dá uma moral, porque isso nos ajuda demais. Ok, galera? Fiquem com Deus. Até a próxima e lembra que o Pai está on.